Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Nelson, piloto da Igreja Batista Semeando Vidas, passando aqui, para agradecer a Deus em primeiro lugar por esse dia maravilhoso que Ele nos concede. Agradecer a Deus também pela sua vida, que já está aqui. Deus colocou uma palavra no meu coração enquanto eu estava vindo para cá, para a igreja, e eu gostaria de compartilhar com você. Então, nesse momento, quero te fazer um convite. Compartilhe essa live aí. Já aproveita, você que é membro desta igreja, a irmã Raquel já está ali. Compartilhe lá no grupo da igreja, nos grupos, tanto no geral quanto de mulheres, Compartilhe aí também com seus contatos. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesse momento. Deus colocou uma palavra maravilhosa aqui para mim compartilhar com cada um essa noite. Nossa vida é muito corrida, E principalmente a cabeça do pastor não para, A cabeça do pastor é 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e a gente está sempre correndo e pensando. E hoje foi uma correria, Para os que sabem, a gente está aqui nessa luta aqui nas atividades da igreja, e a gente tem um restaurante durante o dia, e aí nós temos também as correrias da cantina, enfim, nos finais de semana. Para mim é corrido porque eu tenho que assobiar e chupar cana, até que o Senhor Deus coloque as coisas no seu devido lugar. Então a gente está ali correndo, O pastor Altemir acabou de entrar. Deus abençoe, pastor Altemir, em nome de Jesus. Já compartilha aí, pastor Altemir, essa live. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o coração de todos aqueles a quem o Senhor compartilhar. Irmã Bruna, Deus abençoe a sua vida, Bruna, em nome de Jesus. Seja um pregador do telhado aí, compartilhem essa live aí, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu falei, vou compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Nós não somos abençoados quando recebemos, somos abençoados quando compartilhamos, E como eu havia dito, a gente está aqui nessa correria, em restaurante, corre aqui, e eu sou o cara, sou o boy, eu sou o cara que administra, eu sou o cara que faz tudo. E a gente crê que Deus está preparando pessoas para colocar cada um aqui no seu lugar, e vai ser uma bênção de Deus, E aí saio daqui da igreja, aí eu tenho que fazer as correrias para o dia de amanhã, comprar as coisas. E hoje foi aquele dia que tinha que comprar as coisas da feijoada, porque amanhã é feriado. E na correria ainda tem que ir trabalhar, Hoje foi bem puxado, como é todos os dias. Cheguei do trabalho, não deu nem tempo de respirar, minha esposa já estava na porta me esperando para me correr e levar ela para o estágio, Ela faz o estágio ali na UPA do Ruge. E enquanto eu estava voltando de lá para cá, eu pensando em muitas coisas, eu falei, preciso ir para a igreja para preparar o estudo de amanhã. E de lá para cá, Deus foi ministrando no meu coração uma palavra, E eu falei, poxa vida, Senhor, que palavra abençoada. Eu preciso compartilhar essa palavra com os meus irmãos, com os meus amigos, porque é uma palavra de Deus, para os nossos corações. Então eu quero compartilhar ela com você essa noite. Amém? Nós temos já aí alguns irmãos. Tenho certeza que logo, logo mais alguns irmãos entrarão. Quero aproveitar aqui para fazer uma merchandising aqui. Deixa eu ver se eu estou com uma aqui. Sábado nós teremos aí, o nosso curso de Bombeiro Mirim. Nós, Igreja Batista Semeando Vidas aqui no Batistini, conseguimos essa parceria aí com o projeto Bombeiro Mirim, E sábado vai ser a inauguração
Quem pode participar? Crianças de 5 anos em diante, né? Então, dos 5 aos 17, você pode participar. Se você entrar na nossa página no Facebook, vai estar lá o link de inscrição, né? No nosso status também vai estar lá. Então, você que ainda não matriculou os seus filhos, faça isso. Matricule, né? Matricule o seu filho e vai ser bênção de Deus, tá? Também falar dos nossos cultos, né? O nosso culto é toda quarta, sexta e domingo. Quarta-feira é o nosso culto de oração. Sexta-feira, culto de ensino. Nós estamos aprendendo sobre os 7 pecados capitais, né? Estamos aprendendo por que são pecados capitais, quais são as suas consequências, quais são os filhos de cada pecado capital e como lidar com cada um deles, né? Já falamos sobre orgulho, falamos sobre a ira, terminamos na sexta-feira passada agora sobre a inveja e amanhã nós iremos iniciar sobre a luxúria, né? Por acaso você sabe o que é luxúria? Então, se você não sabe e quer aprender, corra para cá. Amanhã às 20 horas estaremos aqui, né? Para aí aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Domingo é o nosso culto de ceia, o último domingo de cada mês, né? É a nossa ceia. Então, venha ceiar conosco, você que está aí, né? Está sem ministério e de repente faz tempo que você não ceia, venha ceiar, você que está em comunhão com Cristo, né? Mas ainda não se membrou em nenhuma igreja, para a gente vai ser uma honra te conhecer, participar da ceia com você e é uma bênção. E você, membro da família Batista que me ouve, para mim vai ser uma honra, né? Ceiar juntamente com você. Como canta aqui o nosso louvor, a tua mesa cura, tem vinho, tem pão, tem um lugar para mim, tem um lugar para você, tem um lugar para nós. Amém? Bom, sem mais delongas, como esse vídeo vai ficar gravado aí, né, os irmãos que queiram acessá-lo depois, podem acessar. Né? Enquanto eu vou aqui fazendo a leitura, você pode então compartilhe novamente aí, pastor Altemir, compartilhe esse link lá no nosso grupo, tá? No grupo aí da igreja. As irmãs que estão aí nos ouvindo, compartilhe esse link lá no grupo das irmãs, né? E diga, olha, estamos ao vivo. Eu tenho certeza que muitos entrarão e participarão desse momento. Bom, a palavra que eu quero compartilhar essa noite se encontra em Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3, né? Deus colocou esta palavra em meu coração enquanto eu estava vindo aqui para a igreja e eu fui abençoado grandemente com esta palavra e gostaria de compartilhar aí com cada um dos meus irmãos. Como eu disse, nós não somos abençoados quando recebemos, nós somos abençoados quando compartilhamos. E esta palavra Deus falou grandemente ao meu coração enquanto eu estava vindo para cá, e eu quero compartilhar com você, tá? Então, enquanto isso, vai compartilhando essa live aí. Provérbios capítulo 3, versículo de número 39, diz assim: do que queixa, pois, o homem vivente? Queixam cada um dos seus próprios pecados. Palavra de Jeremias, o profeta das lágrimas. Muitas pessoas costumam dizer que Jeremias era um profeta chorão. Eu não acredito assim. Eu acho que chorão é quem chora por qualquer motivo, é quem chora por qualquer coisa, é quem chora sem razão, é quem chora de uma forma banal, é quem chora por chorar. Eu acredito que Jeremias, ele era o profeta das lágrimas, porque ele tinha razão para chorar, ele tinha motivo para chorar. Suas lágrimas não eram lágrimas vazias, suas lágrimas não eram qualquer lágrimas, suas lágrimas, né, elas referenciavam a tristeza de Deus, tamanha
frustração diante do seu povo. Olha que coisa interessante, né? Então, Jeremias, ele faz aqui uma pergunta e ele mesmo responde. E a pergunta que Jeremias faz aqui no texto que eu quero compartilhar com cada um essa noite é essa. Lamentações 3:39 diz: do que se queixa o homem? Do que o homem está se queixando? A gente tem tantas lamentações, a gente tem tantos porquês, a gente tem tantas queixas, a gente tem tantos motivos para reclamações. E Jeremias então para e ele diz o seguinte: do que se queixa o homem vivente? E ele mesmo responde: o homem ou cada um se queixa dos seus próprios pecados. Coisa tremenda, meus irmãos. Deus falou ao meu coração grandemente quando trouxe à minha mente esse versículo, e eu fui abençoado por Deus, eu recebi de Deus aqui uma visitação extraordinária enquanto vinha no caminho ali dentro do carro, e eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa, Senhor, que coisa linda. Dai-me aí então a oportunidade para me compartilhar esta palavra com os meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, nós precisamos entender que Deus nos chamou para uma vida plena, para uma vida abundante. E nós não podemos nos conformar com a nossa vida medíocre cristã. E o que é mediocridade? É viver na média, é viver ali, né, mais ou menos. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos, com essa vida medíocre que muitas das vezes nós levamos. Nós estamos sempre em constante frequência inconstantes, né? A nossa inconstância é muito grande. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, para, prossegue, para, prossegue. E nós estamos nessa constante, né? Nessa frequência inconstante na nossa vida cristã. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer para nós que não podemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? A palavra usada ali, transformar, é metamorfose. Não é uma mudança estereótipa, não é uma mudança no exterior, não. É uma mudança de dentro para fora. Metamorfose é o processo da lagarta dentro do casulo, é uma mudança de dentro para fora, né? Nós temos que mudar. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Metamorfose. Experimente a mudança de dentro para fora, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra mente ali é metanoia, a mudança de mente. Então, nós temos que ter essa consciência plena, meus irmãos, que Deus nos chamou para uma vida plena, uma vida abundante nele. Mas temos que mudar a nossa mente em relação à graça de Deus. Muitos de nós, muitas pessoas, têm uma concepção extremamente errônea, errada em relação à graça de Deus, né? Ele sempre está disposto a nos perdoar, sim, constantemente, porque Ele é longânimo, Ele é riquíssimo em misericórdia. Mas temos que entender que levar uma vida de pecado e achar que está tudo bem, está totalmente fora do que de fato, de verdade, o Senhor Deus, Ele quer de nós, Ele espera de nós, né? Nós precisamos entender que nós temos que manter um padrão de vida em Deus, com Deus, né? Devemos assumir aí que muitas das vezes nós estamos andando na contramão e que nós precisamos parar, nós precisamos analisar a nossa vida e nós precisamos refletir de uma coisa, que devemos assumir que nós estamos pecando e que nós estamos aos poucos morrendo, e não somente morrendo quando pecamos, mas estamos matando as pessoas contra quem pecamos.
E isso, meus irmãos e irmãs, é muito profundo da gente entender, porque a morte ela não está relacionada somente com a perda da vida, não, né? Muitas das vezes a gente tem essa concepção de que a morte ela está relacionada somente com a perda da vida. Não, mas a morte também está relacionada com a vontade de viver. Há muitas pessoas que, embora vivas, estão mortas. Embora vivas, perderam ou estão perdendo a vontade de viver, né? Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina em Apocalipse, tem nome de quem está vivo, mas está morto. Está vivo fisicamente, mas está com os sonhos morrendo, está com os projetos morrendo, está com as projeções de vida morrendo. Por quê? Porque isso são consequências deixadas pelo pecado, né? Então, o pecado que muitas das vezes nós cometemos tem esse poder não somente de matar-nos a nossa esperança, a nossa vontade de viver, como também tirar a vontade de viver daqueles contra quem pecamos. E essa foi a pergunta que me veio quando o Senhor Deus me trouxe esse texto em mente, né? De Lamentações 3:29, do que se queixa o homem. Do que o homem está se queixando? Por que o homem reclama tanto? E o homem aqui, né, é uma palavra genérica para a humanidade, ou seja, o homem e a mulher. Por que as pessoas reclamam tanto? Do que nós nos queixamos? E o profeta Jeremias responde: queixam dos próprios pecados. Dos próprios pecados. E essa é uma pergunta que veio ao meu coração, e eu não quero responder ela de uma forma teológica, não, né? Porque se eu for responder ela de uma forma teológica, nós vamos entrar aqui em uma dimensão muito ampla e talvez cansativa, mas eu não quero responder de uma forma teológica. Mas quando esse texto veio à minha mente, a pergunta que me veio então foi: o que é pecado? Né? O que é pecado? Se o homem se queixa, se a mulher se queixa, se as pessoas se queixam dos próprios pecados, então o que é pecado? Né? O que é pecado? E isso é muito interessante da gente entender, meus irmãos, porque Deus ministrou no meu coração algo que vai muito além do que muitas das vezes nós estamos aí acostumados a ouvir, acostumados a pensar. E já quero te deixar tranquilo que essa palavra não é para apontar ninguém, não é para, expor ninguém. Pelo contrário, essa é uma palavra extremamente pedagógica, porque eu recebi de Deus um consolo na minha alma enquanto pensava e era ministrado pelo Espírito Santo. O que é pecado? Pecado, ao contrário do que achamos que ele é, uma mancha. Não é essa a concepção que nós temos do pecado? Que o pecado é uma mancha que suja a nossa vida, que suja a nossa história, que macula a nossa trajetória. E pelo fato de nós acharmos que o pecado é uma mancha, a gente tem a impressão de que é fácil de remover essa mancha, que é só lavar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue nos lava. E quando ele nos lava, essa mancha sai. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está falando para nós? Será que é isso mesmo que a Bíblia quer nos ensinar? Que o pecado é essa mancha que está ali e que é fácil de ser removida e que é fácil de ser retirada? Será mesmo que é isso que a Bíblia está falando? Ah, meus irmãos, Deus me visitou de uma forma tremenda, me dando uma revelação aí sobre esta palavra, sobre essa questão, que vai muito além de ser uma mancha. Mas essa é a nossa concepção. O pecado, ele vai muito além, e ele é muito mais do que uma mancha. O pecado, ele não somente suja
as nossas vidas e as vidas daquele a quem pecamos, né? Ou a nossa vida quando alguém peca contra nós. O pecado, meus irmãos, ele não é uma mancha. O pecado, ele é uma ferida. Uma ferida. O pecado é uma ferida, e uma ferida que machuca o corpo e que dilacera a nossa alma. Porque seria muito fácil, não? Seria muito fácil quando alguém nos machuca, quando alguém peca contra nós, né? Nós ficarmos somente manchados. Ou quando a gente peca contra alguém, esse alguém ficar manchado, ou nós que pecamos contra esse alguém ficarmos somente manchados. Mas aí a gente vai lá e lê a Bíblia e pede perdão e está tudo certo e está tudo resolvido, né? Quem peca contra alguém não mancha esse alguém e não mancha a si mesmo. Quem peca contra alguém peca contra si mesmo. E quando peca contra alguém, peca contra si mesmo, ele não mancha essa pessoa ou a si mesmo, mas ele fere. Porque o pecado é uma ferida. O pecado não é uma mancha que é fácil de remover com um simples perdão, com uma simples desculpa. Não, vai muito além disso. Muitas das vezes eu ouço nos aconselhamentos pastorais algo do tipo: ah, pastor, ele não quer me perdoar, ela não quer me perdoar, né? Já faz tanto tempo que aconteceu aquela situação, já faz tanto tempo que a gente enfrentou aquela dificuldade em que ele me traiu ou ela me traiu, em que ela me frustrou ou ele me frustrou, me decepcionou, né? Isso aconteceu já faz anos, mas até agora, pastor, ele não quer me perdoar, ela não quer me perdoar. E essa, meus irmãos, é a questão, esse é o problema, porque o pecado não é uma mancha. Quando nós temos essa concepção de que o pecado é uma mancha, a gente acha que é simples, a gente diz desculpa, a gente diz me perdoa, e aquela mancha ela é removida e está tudo certo. Só que não, porque o pecado é uma agressão. O pecado machuca, o pecado ele dilacera, o pecado ele é uma ferida, ele abre lacunas profundas na alma, não somente do agredido, mas também do agressor. E não dá para limpar essa mancha de uma hora para outra, de um dia para o outro, de uma semana. Não dá, é impossível isso. Impossível isso. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo, já faz 1 ano, 2 anos, e até agora ele não consegue me perdoar, ela não consegue me perdoar. Isso acontece, meu irmão, minha irmã, porque o pecado não é uma mancha, o pecado não é simples, como uma mancha que você simplesmente joga uma água, dá uma esfregada e tudo se resolve, aquela mancha some. Não. O pecado é uma ferida que causa dores, que causa marcas profundas, em algumas situações traumas terríveis, em algumas situações, sabe, pessoas elas ficam profundamente machucadas a ponto de terem que passar durante a vida inteira por terapias, porque não foi só uma mancha, não, uma mancha que foi removida por uma desculpa, por um pedido de perdão, não. O pecado é uma ferida que sangra, uma ferida que traz um aroma podre, não somente na alma de quem acomete, como também na alma de quem foi ferido. E aí o profeta Jeremias ele diz: do que se queixa o homem? Por que tanta reclamação?
Por que tanta murmuração? Por que tanto motivo de se lamentar? E ele responde: o homem, o ser humano, as pessoas, elas se queixam dos seus próprios pecados. Pecados que elas cometem contra o outro, pecados que são cometidos contra elas. E isso não são manchas que são fáceis de remover, não. Muitas pessoas até hoje precisam de tratamentos terapêuticos devido a uma ação pecaminosa de alguém contra ela, né? Muitas pessoas estão com o coração aberto, a alma dilacerada, feridas expostas, sangrando, anos e após anos, e não consegue simplesmente. Algumas pessoas, por isso que eu disse que a morte não está relacionada somente com a perda da vida, mas a morte também está relacionada com a falta de vontade de viver. Pessoas que foram machucadas no corpo e na alma, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram vítimas do pecado de alguém e que traz consigo traumas profundos, pessoas que perderam a vontade de viver, pessoas que tinham sonhos, projetos, ganas, pessoas que tinham garra, pessoas que tinham determinação, pessoas que tinham uma vida inteira pela frente, de repente foi paralisado por uma ação pecaminosa de alguém, e essa pessoa então, ela foi perdendo a vontade de viver, foi perdendo a vontade de sonhar, ela foi se neutralizando. Pessoas que foram aí vítimas, quem sabe de um adultério, pessoas que passou a vida inteira confiando, se entregando, se dedicando, se doando para alguém e recebeu uma ferida na alma. E lembre-se disso, que o pecado ele não somente machuca aquele a quem foi o alvo da agressão, mas o agressor também, ele gera nele essa ferida, porque a Bíblia diz que há um salário para o pecado. E qual é o salário do pecado? Você sabe muito bem, é isso mesmo, é a morte dos sonhos, a morte dos planos, a falta de vontade de viver. O salário do pecado é sempre a morte. Por quê? Porque é uma ferida que aberta, uma ferida que exposta neutraliza qualquer pessoa. Quantas pessoas que estão com feridas abertas causadas pelo pecado? E que pecado, pastor? Os mais diversos. Um adultério, um estupro, uma agressão física, uma calúnia, uma difamação, uma discriminação racial, uma rejeição, quem sabe rejeição na família, quem sabe rejeição na sociedade, quem sabe uma rejeição por onde quer que passe, rejeição, né, no ambiente de trabalho, uma violência. Então são vários tipos, meus irmãos. E olha que palavra que Deus ministrou ao meu coração, e enquanto o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu dizia: Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda, porque de fato é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso, meus irmãos, que nós temos que mudar a forma da gente se relacionar com a graça, porque Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então a gente não pode simplesmente ficar levando uma vida inconstante na presença de Deus. Cai, levanta, para, anda, não. Nós temos que entender sim, que somos falhos e fracos, pecadores e transgressores sim, mas nós temos que nos posicionar e dizer: Deus, não permita, Senhor, não permita que eu seja alvo dessas agressões pecaminosas, e também não permita, Senhor, que eu seja instrumento para agredir o meu próximo, para ser um instrumento que peca contra o meu próximo. Não, Senhor. Mas segure minhas mãos, Senhor, me ajuda a melhorar, a me posicionar. E enquanto Deus ministrava no meu coração, eu pedia a misericórdia, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor. Agora eu entendo, Deus, eu dizia para Deus: agora eu entendo, Senhor,
Porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Porque muitas pessoas têm dificuldade de liberar o perdão. Às vezes ela até quer liberar o perdão, mas tem dificuldade exatamente porque o pecado cometido contra ela não é uma mancha. Uma mancha que a gente joga um balde de água e remove, que lava com palavras bonitas e com ações bonitas. Não, é uma ferida. E é uma ferida que ela fica ali, aberta durante muitos dias, durante semanas, durante meses, durante anos. E que é só o Espírito Santo, meu irmão, só o Espírito Santo, minha irmã, que pode fechar essa ferida, e mais ninguém. E não há nada que você faça, não há nada que eu possa fazer, não há nada, porque o pecado não é uma mancha, o pecado é uma ferida que machuca, que dilacera, que angustia. Então, veja bem, seria muito fácil, não? Seria muito fácil. Me perdoa aí. E eu ouço isso constantemente, pastor, olha, já fazem tempo, já fazem anos, e essa pessoa não me perdoa, essa pessoa, ela está sempre, né, olha para mim, eu percebo que não perdoou. E por quê? Nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente degradada, meus irmãos. Está cada dia mais difícil caminhar na presença de Deus. Cada dia que passa está mais difícil, né? Uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade totalmente depravada, uma sociedade em que o amor já não é mais um padrão bíblico, já não é mais, sabe, algo estabelecido por Deus, não. E isso é muito triste, isso é muito triste. Por isso, santidade não está ligada a regras, santidade não está ligada a preceitos, santidade não está ligado a normas eclesiásticas, não. Santidade vai além disso. Santidade é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios 4, não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, meus irmãos, nos conduz na direção certa, nos conduz a uma vida com Cristo, em Cristo, por Cristo, nos conduz a uma vida plena, nos permite olhar para dentro de nós e dizer: Deus, nos ajuda. Não permita, Senhor, que eu possa ser um algoz na vida de alguém, não. E me livra, Senhor, dos algozes, como dizia o pastor Martin Luther King. Não permita que a maldade do malvado te transforme em um igual a ele, não. Não, porque o problema não é a maldade do malvado. O problema é quando a maldade do malvado nos transforma em um igual a ele. E esse é o problema, e esse é o perigo. Por isso, do que se tem queixado, de que se tem queixado o homem, disse o profeta Jeremias. O homem tem se queixado dos seus próprios pecados. E quantos pecados nós cometemos, não, meus irmãos? Quantos pecados? Quantos pecados cometemos contra nós mesmos? Quantos pecados cometemos contra o nosso semelhante? Quantos pecados cometemos contra Deus? E aí, quando a gente fala de pecados, logo a nossa mente cauterizada, ela já se volta a pecados os mais absurdos que a gente imagina. Mas não, pecado está relacionado a tudo que fazemos, falamos, pensamos, né? Inclusive que não fazemos, porque a omissão também é um pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer e não faz, peca. Então, o pecado ele está relacionado com tudo. Mas olha que interessante, e é isso, foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você.
O pecado, ele não é uma mancha que do dia para a noite ele consegue ser removido. Sim, sim, você pode dizer, pastor, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é verdade? Sim, claro, absoluta. Mas pastor, a gente não é lavado pelo sangue de Jesus? Sim, mas o sangue de Jesus não remove essa mancha pecaminosa? Sim, com certeza também. Mas esse é um pecado que cometemos contra Deus. A Bíblia diz o quê? Em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é isso que diz a Bíblia? Só que o que a gente muitas das vezes não entende é que isso funciona quando a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, eu pequei. E Ele diz para mim e para você: tudo bem, vai, não peques mais. Mas e quando o pecado é cometido contra o meu semelhante? E quando o pecado é cometido contra o meu cônjuge, o meu amigo, o meu irmão, o meu colega? Aí, meu irmão e minha irmã, não se trata de uma mancha. E não dá para você remover jogando uma água, um balde de desculpas, um caminhão de perdões. E não dá para fazer isso. E por que não dá para fazer isso? Porque quando pecamos contra alguém, nós abrimos feridas profundas no corpo e na alma dessa pessoa. Quando pecamos contra alguém, seja qualquer que for o pecado, seja uma agressão física, seja uma traição, seja um adultério, seja alguém que cometeu uma violência, seja uma difamação, seja uma calúnia, seja uma rejeição, isso vai abrir um buraco do tamanho do universo na alma dessa pessoa. E como eu disse, há muitas pessoas que precisam passar a vida inteira fazendo tratamento terapêutico. Sabe por quê? Porque não consegue dormir, porque não consegue nem sequer piscar o olho. Tamanha foi o buraco que foi deixado no coração e na alma dessa pessoa, e que não se resolve somente com pedido de perdão, e que não se resolve somente com pedido de desculpa. Imagine uma mulher que passa a vida inteira sendo violentada, agredida. Sabe como que essa pessoa se recupera do dia para a noite? Imagine uma pessoa que passa a vida inteira sofrendo injúrias raciais, calúnias, difamações. Como que fica a alma dessa pessoa? Como fica a mente dessa pessoa? Traições, rejeições, e que não dá para remover como uma mancha. Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Por que a tristeza na nossa alma? Por que há muita angústia na nossa vida? Por que muita frustração? Porque muitas das vezes a gente percebe que as nossas forças estão minando, que a nossa força está acabando, que a nossa alegria está se esvaindo. Não somente pelos pecados que são cometidos contra nós, mas também são pelos pecados que cometemos contra o outro. Porque essa ferida ela não é aberta no coração somente daquele que é agredido, mas também é aberta no coração do agressor. Porque o salário do pecado é a morte, e quem peca vai perdendo a vontade de viver, vai minando as suas forças, vai se esvaindo, vai murchando, vai se apequenando, vai mexendo com a sua estima, com a sua índole, com o seu caráter, com a sua moral.
Olha como isso é sério. O apóstolo Paulo diz, dando para nós uma orientação em relação a isso. Ele diz assim, olha, e ele olha no todo para a igreja de Éfeso e percebe que as pessoas que lá estavam, apesar de já terem tido um encontro com Cristo, ainda estavam vivendo uma vida totalmente dissoluta, estavam vivendo uma vida totalmente aquém ao evangelho da graça que os alcançaram. E Paulo então diz, olha pessoal, agora vocês são novas criaturas. Quem mentia, para de mentir. Quem roubava, para de roubar. Faça com a mão aquilo que é justo, né? Quem vivia uma vida totalmente promíscua e dissoluta, faça o que é certo daqui para frente. Paulo então começa a doutrinar aqueles irmãos ali de Éfeso, sabe, com orientações na área moral, na área existencial, na área familiar, na área profissional. Paulo vai orientando. E aí Paulo percebe que para algumas pessoas o pecado tinha adoecido de uma forma tão terrível que alguns estavam vivos, mas estavam vivendo como mortos. Sabe, tinham literalmente dormidos, estavam dormindo na sua vã maneira de viver. E aí Paulo diz assim, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Paulo não estava ali no sepulcro, em um cemitério, pregando ali para os túmulos, dizendo, olha, desperta tu que dorme, levanta-te, né, entre os mortos. Não, Paulo não estava no cemitério, não. Paulo estava ali falando para uma igreja, Paulo estava ali falando para aquele povo que apesar de vivo, estavam mortos porque foram acometidos, né, por pecados causados contra eles e por pecados deles mesmos. Eles eram alvos das agressões e eles também eram agressores. E quando isso acontece é uma via de mão dupla. Quando a gente peca contra alguém, a gente machuca aquele alguém contra quem pecamos e também somos machucados. E aí Paulo está pregando dizendo, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está dizendo, olha, há uma forma diferente de viver a graça de Deus, há uma forma diferente de viver o Evangelho, há uma forma diferente de experimentar essa vida com abundância. E como é que eu faço isso, Paulo? Sendo cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é viver uma formalidade, não é viver debaixo de um jugo, não é viver debaixo de normas e regras, não, é viver plenamente, sendo guiados pelo Espírito Santo, é que a nossa mente seja transformada de uma forma plena, em que tudo que façamos para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu quero deixar esta palavra para o seu e para o meu coração essa noite. Por quê? De onde vêm as suas queixas? De onde vêm as suas reclamações? E quero aqui te lembrar que eu estava vindo no carro pensando na palavra que eu vou ministrar amanhã no culto de ensino, né? E eu disse, eu preciso ir na igreja, que eu preciso fazer isso. Enquanto pensava em vir para cá, eu estava ali no meu momento, inclusive, de lamentação. E eu fui visitado pelo Espírito Santo, que me fez essa pergunta, do que se queixas? Por que você se lamenta tanto? Por que você reclama tanto? Por que você olha à sua volta e você reclama de tudo e de todos? E o Espírito Santo então disse para mim, olha para dentro de você e veja se o motivo da sua lamentação, da sua reclamação não é causado pelos seus próprios pecados. Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, das nossas ações, das nossas irresponsabilidades. Muitas das vezes estamos vivendo um fardo, estamos vivendo um momento de estresse, de frustrações. Sabe por quê?
por causa das nossas irresponsabilidades, por causa das nossas decisões precipitadas, por causa do nosso posicionamento errado. Quando a Bíblia nos ensina que devemos, tudo que façamos, temos que fazer para a glória de Deus. Então, se isso é verdade, tudo que venhamos fazer, temos que perguntar para Deus: Senhor, é a tua vontade? Senhor, é o teu querer? Senhor, é essa estrada mesmo que eu tenho que caminhar? Senhor, é essa empresa mesmo que eu tenho que trabalhar? Senhor, é esse relacionamento mesmo que eu tenho que entrar? Senhor, é essa vida mesmo que eu tenho que levar? Senhor, é essa decisão que eu tenho que tomar? Deveria ser assim na nossa vida. Deveríamos pedir a Deus orientações, deveríamos pedir a Deus, então, um posicionamento na nossa vida. Mas muitas das vezes, meus irmãos, não é isso que nós fazemos. Muitas das vezes, quando a gente vai procurar Deus, a gente só vai procurar Deus, sabe para quê? Para se lamentar e se queixar dos nossos próprios pecados. E que pecados? Esses que eu comentei agora, as nossas irresponsabilidades, a nossa falta de discernimento, porque isso diante de Deus é pecado. Quando a gente age sem orientação, quando a gente age sem um posicionamento, quando a gente age sem a direção, a gente está correndo um sério risco de pecar contra Deus, pecar contra o outro e pecar contra nós mesmos. E sabe o que acontece? Nós vamos gerar uma ferida do tamanho do universo, na nossa vida e na alma daqueles a quem são agredidos por nós. E não dá para limpar essa mancha com um pedido de desculpa. Não dá. Não dá para limpar essa mancha com um pedido de perdão. Não dá. Não dá. E aí eu consigo entender o porquê muitas das vezes, seja nos atendimentos, no consultório, seja nos atendimentos pastorais, as queixas: pastor, olha, até agora nada de perdão, até agora o posicionamento é o mesmo. Sabe por quê? A gente não para perceber que aquela pessoa, ela não foi manchada pelas nossas mazelas e as nossas misérias. Essa pessoa não foi manchada pelo pecado que cometemos contra ela, pela agressão, não. Ela não foi manchada, ela foi ferida. Ela foi machucada, ela está com a alma sangrando, ela está com o coração pingando. E que é só o Espírito Santo que pode visitar essa pessoa, ministrar no coração dessa pessoa o perdão, a graça, a ponto de essa pessoa ela ficar plenamente livre em Deus. 2 Coríntios 3:1 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda consolação e Deus de toda misericórdia. Por que, Paulo? Porque é Ele quem nos consola nos momentos de dificuldade, para que com a mesma consolação que recebemos do Espírito Santo, possamos levantar e consolar aqueles que estão enfrentando as mesmas dificuldades que estamos enfrentando. Percebe? Isso não é algo físico, isso não é algo natural, isso é algo sobrenatural e divino. É só Ele. Mas eu quero, em nome de Jesus, deixar uma palavra para o seu coração, meu irmão e minha irmã. Talvez você que me ouve agora, ou você que vai me ouvir aí em qualquer tempo, sei lá quando é que esse vídeo vai ser visto por você, mas para você vai ser agora, vai ser hoje. Então hoje eu quero deixar essa palavra para você. A Bíblia nos ensina que soldados feridos podem curar feridas. Você crê nisso? Soldados feridos podem curar feridas. A Bíblia nos ensina que não importa o quanto o pecado cometido contra nós nos dilacere, nos machuque no corpo e na alma, não importa. Quando nós estamos com Deus, Ele sempre nos dará a capacidade de superar as adversidades, sermos curados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, meu irmão. Minha irmã, quem sabe você está aí me ouvindo e você já foi alvo desses pecados cometidos contra você.
Quem sabe talvez traição. Quantas mulheres trazendo consigo esse peso, esse fardo, essa ferida aberta do estupro, da violência doméstica. Quantas e quantas pessoas trazendo consigo aí essas marcas profundas da rejeição. Quantas e quantas pessoas trazendo consigo aí essa marca profunda aí da dor e da angústia, quem sabe talvez. E por isso que o pecado não é uma mancha, que a gente joga um balde de desculpa, um balde de perdão e está tudo certo, e vida que segue. Não, o pecado é uma ferida que machuca, que dilacera. Quantas pessoas, como eu disse, está aí vivendo à base de remédio, sabe, e trazendo para suas vidas e mais consultas terapêuticas. Por quê? Porque não consegue cura para essa ferida que está exposta, sangrando. E não importa o quanto o agressor diga, me perdoa, me desculpa, só que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não. Não, o pecado não é uma mancha, isso tem que ficar claro no seu coração. O pecado é uma ferida, e que leva tempos, anos, para cicatrizar. E muitas das vezes não cicatriza. Como é difícil, meu irmão, como é difícil, minha irmã. Então, para você que me ouve e que está aqui hoje e é um sobrevivente, uma sobrevivente dessa ferida, desse pecado que não manchou a sua vida, mas gerou uma ferida. E que para as pessoas que te cercam, as pessoas que te envolvem, é só uma mancha. E elas dizem, não, o sangue de Jesus te purifica, fica tranquilo, Jesus vai lavar essa mancha. Só que não resolve isso, meu irmão, não resolve isso, minha irmã. Isso é algo que se resolve com Deus. Quando eu peco contra alguém, eu estou pecando contra mim mesmo, estou pecando contra Deus. E como é que eu resolvo o meu pecado com Deus? Eu vou até Deus e digo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu cometi um pecado absurdo. Me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai liberar o perdão, Ele vai te abraçar, Ele vai te envolver, Ele vai te acariciar, Ele vai dizer, vai, não peques mais, eu te amo. Mas esse pecado que você cometeu contra o outro, apesar de ter recebido o perdão de Deus, causou uma ferida do tamanho do mundo, no coração dela, no coração dele, e que não dá para remover com um balde de perdão, e não dá para remover com um balde de desculpa, não dá para dizer assim, irmão, agora põe lá nos pés da cruz que Jesus vai resolver. Não vai. Como é que a gente resolve isso? É somente a graça de Deus, é somente o Espírito Santo de Deus, e todos os dias a gente tem que dizer, Deus, me ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque essa ferida, ela está cheirando mal. Ela apodreceu dentro de mim, Senhor. E por mais que eu olhe para a pessoa que me agrediu, por mais que eu olhe para o meu agressor e queira perdoá-lo e queira conviver, Senhor, essa ferida ainda sangra, Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito Santo me trouxe algo assim que nesses 15 anos lidando com pessoas eu não tinha tido. Confesso para você, quando Deus me fez essa pergunta, e eu ali olha que coisa interessante, eu vindo para a igreja para preparar o sermão de amanhã, eu comecei a me questionar diante de um monte de coisa da vida, e o Espírito Santo então trouxe na minha mente, do que se queixa o homem? E ele me responde, o homem se queixa dos seus próprios pecados. E aí a degradação, as coisas ruins que nos cercam, que nos envolvem, as adversidades que nos
aprisiona. Isso aí são frutos das nossas irresponsabilidades, são frutos dos nossos pecados, pecados que cometemos contra o outro e pecados que cometemos contra nós mesmos. Pecados que cometemos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, contra o nosso cônjuge, contra o nosso amigo, que automaticamente reflete em nós. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Não é fácil resolver esse problema só levantando a mão e dizendo agora eu sou de Jesus. Não! Porque se fosse assim, as igrejas elas seriam o céu, as pessoas seriam pessoas sem problemas. Não! Então como é que a gente resolve isso? Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Violência física, rejeição, adultério, traição, agressão, calúnia, injúria, afronta. Isso não se resolve com desculpas. E esse tipo de pecado não é uma mancha que se remove facinho. Não. Essa concepção que o Espírito Santo trouxe na minha mente, de que o pecado é uma ferida, e que machuca, e que sangra, e que em alguns momentos apodrece, e que o cheiro exala, e que por onde passamos a gente não consegue nem sequer ter vontade de sonhar mais. E porque muitas pessoas estão vivas, mas perderam a vontade de viver, é porque a ferida está aberta, exposta. Ah, pastor, mas não pode ser assim. A gente é cristão e a gente tem que ter esse coração perdoador. É verdade. Deveríamos ter, mas não temos. Sabe por que não temos? Porque isso não é algo físico e natural. Não, essa cura, ela não pode vir da medicina, ela não vem da mão do pastor, ela não vem da mão do bispo, do apóstolo, do pai apóstolo, do reverendo, ela não vem das mãos de ninguém. Isso só vem das mãos de Deus. E isso demora tempos. Isso pode gerar dias, isso pode demorar semanas, isso pode demorar meses, anos para ser curado. Por isso, como eu consigo então superar tudo isso, pastor? Como é que eu consigo lidar, pastor, com essa ferida que há anos foi aberta no meu coração por uma traição de um amigo, por uma traição do cônjuge, por uma calúnia, por uma difamação, por uma violência física? Como, pastor? A Bíblia nos ensina que só há uma forma da gente fazer isso: se nós estivermos em Deus, com Deus. E volto a afirmar isso: santidade não está relacionado com normas, com preceitos, com regras de igrejas, de pastores, de líderes. Não. Porque do púlpito à porta, todo mundo precisa da graça de Deus. Do púlpito à porta está todo mundo dilacerado. Do púlpito à porta todo mundo ou foi alvo do pecado causado contra alguém, ou é o causador do pecado contra o outro. Do púlpito à porta, ou eu fui agredido ou eu sou o agressor. Então não tem ninguém na esfera física capaz de olhar para dentro de nós e dizer: essa ferida, ela será curada assim, e faça isso, faça aquilo. Não há, porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus.
E só há uma forma da gente fazer isso, é levar uma vida cheia de Deus, andando com o Espírito Santo e dizendo: Deus, em nome de Jesus, através do seu Espírito, Senhor, me fortaleça, me direciona, me purifica, me dê, Senhor, uma mente que vem do Senhor, porque eu já ressuscitei com o Senhor. Então me ensina, Senhor, a buscar as coisas do alto. Eu sei, Senhor, que essa pessoa, ela pecou contra mim, ela me agrediu, ela me feriu, ela maculou a minha integridade, ela manchou a minha imagem, ela machucou o meu coração, Senhor, e eu quero perdoar, e eu quero conviver com ela, e eu quero amar essa pessoa, Senhor, mas eu não consigo, Deus. Então me ensina, me ajuda, segura nas minhas mãos, derrama, Senhor, o bálsamo da tua graça, da tua misericórdia, segure minhas mãos e me ajuda. E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho da cura para essa ferida causada em nosso coração. Esse é o caminho para a cura dessa ferida chamada pecado, que tão de perto nos rodeia. E todos nós estamos sujeitos a sermos alvos desse pecado e sermos também o algoz, o agressor contra essa pessoa. Então, a palavra de Deus, ela vem trazendo, sabe, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha coragem, que muitos de nós não temos. Ele tinha coragem de colocar-se diante de Deus, independentemente de quem estava do lado, independentemente de quem ouvir. Ele tinha coragem, ele tinha a hombridade de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou miserável, eu sou um pecador transgressor, Pai. Sabe, eu não somente nasci em pecado, mas eu faço tudo em pecado. Eu sou um pecador. Eu sou um transgressor, eu peco contra os meus amigos, eu peco contra o cônjuge, eu peco contra o Senhor, eu peco contra todo mundo. Então me ajuda, Senhor. E eu vou dizer uma coisa: como essa geração tem dificuldade de admitir o seu erro e a sua falha. Nós somos uma geração hedonistas, prazer sempre, sofrimento nunca. Sabe por quê? Porque o que se é pregado é: pare de sofrer, pare de chorar, pare de ser humilhado, pare de ser frustrado, pare de ser caluniado, pare. Não! O evangelho da graça vem na contramão. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, esse é o evangelho dos evangélicos, porque o evangelho de Jesus Cristo nos ensina a olhar para dentro de nós, a reconhecer as nossas misérias, e reconhecer que somos mentirosos, sim, e reconhecer que somos desonestos, sim, e reconhecer que somos adúlteros, sim, e reconhecer que somos invejosos, sim, que somos traidores, sim, que somos fracos e falhos, sim, mas que precisamos dessa graça, que aonde ela entra, aonde ela é derramada, ela transborda, ela abunda, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que aonde abundou o pecado, superabundou, ela transborda. Então, meu irmão e minha irmã, palavra de Deus para o meu e para o seu coração essa noite: a graça de Deus, ela vai superabundar na sua vida. Sinta a presença de Deus aí na sua casa, porque isso é palavra de Deus para você, aí no trabalho, aí aonde quer que você esteja. Isso é uma palavra de cura, que me curou enquanto eu estava vindo em direção a esse lugar aqui. Do que se queixa o homem? Por que tanta lamentação? Por que tanta reclamação? Por que tanta frustração? Do que o homem se queixa? Do que as pessoas se queixam? E Jeremias responde: eles se queixam dos seus próprios pecados. Pecados que eles cometem contra si mesmo. Pecados que eles cometem contra o próximo. Pecados que eles cometem contra Deus. Entendeu? Você entendeu por que o pecado é mais do que uma mancha? O pecado é uma ferida. Porque quando eu peco contra Deus,
Eu vou até Ele, como foi Davi, com o coração aberto, verdadeiramente diante de Deus, dizendo: Senhor, eu caguei. Eu fiz uma caca do tamanho do mundo. Me perdoa, Senhor. E aí 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e nos perdoar. Mas esse pecado que foi cometido contra Deus, ele foi cometido contra o meu próximo, contra o meu semelhante e contra mim mesmo, e que causou feridas em mim, que fui o pecador, e que causou feridas no outro, que foi o alvo da minha agressão. E olha como isso é sério, olha como isso é sério. Não dá para limpar isso com um balde de perdão, não dá para limpar isso com um balde de desculpa, não dá. Sabe por que não dá? Porque nós temos que simplesmente, deixa eu acertar aqui, nós temos que simplesmente dizer: Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser renovado. Bom, como é que a gente faz isso biblicamente? A Bíblia nos ensina que soldados feridos podem curar feridas. O apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos e ele foi lá só para fazer o que era certo diante dos olhos do Senhor. Ele foi para pregar o Evangelho. E sabe o que acontece? Quando chegou lá, ele foi profundamente machucado. Pecaram contra ele, agrediram ele, espancaram ele. E não somente espancaram o físico dele, mas dilaceraram a alma dele. Chamaram ele de blasfemo, chamaram ele de tudo quanto era nome. E agora Paulo estava em uma cadeia lá em Filipos. Ele e Silas preso, sabe? E eles tinham tudo, mas tudo absolutamente para dizer: Deus, que desgraça de vida é essa? Eu vim aqui pregar a sua palavra, um homem de Deus, fazendo o teu querer, e é isso que o Senhor proporciona para a gente? Eu não quero mais saber dessa vida não. É isso que é caminhar com o Senhor? Provas, lutas, dificuldades, agressões no corpo, na alma. Eles estavam lá, mas eles não fizeram isso. Diz a Bíblia que perto da meia-noite, sabe o que eles estavam? Eles estavam simplesmente se relacionando com o Espírito Santo. Eles estavam cantando louvores a Deus. Eles estavam adorando o Senhor. Sabe o que isso me ensina, meu irmão e minha irmã? Que nesse momento de angústia que você enfrenta, nesse momento de luta, de dor, nesse momento em que essa ferida aberta ainda, sangrando, causada por uma agressão, por uma palavra, por uma ação que alguém fez contra você, muitas das vezes o Senhor Deus, Ele traz no seu coração um louvor, e esse louvor, ele tem o potencial de te curar, de te fortalecer, de te colocar de pé. Quantas vezes triste, entristecido, amargurado, decepcionado, você está lá no seu momento e Deus então traz na sua memória um louvor. E ali, enquanto você deixa ser ministrado pelo louvor, você chora, você diz: por que, Senhor? Por que fizeram isso comigo? Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Por que isso aconteceu? E o Espírito Santo, ele vai ministrando na sua alma, ele vai tirando as impurezas, ele vai pingando ali gotas do bálsamo de Gileade sobre a ferida, e você vai recebendo de Deus o consolo, você vai recebendo de Deus a misericórdia, você vai recebendo o abraço dele, e então é possível se levantar mais um dia, e naquele dia receber dele a cura para conseguir enfrentar essa situação. Olha que coisa maravilhosa, foi isso que Paulo e Silas fizeram. Enquanto sangrando, enquanto dilacerado, enquanto amargurado, enquanto frustrado e decepcionado. Por quê? Porque foram traídos, porque foram espancados, porque foram expostos, porque foram aviltados, porque foram caluniados, porque foram simplesmente defamados ali em praça pública, porque muitas coisas ruins foram ditas contra eles. Mas apesar de todas as calúnias, apesar da traição, apesar da violência, da agressão, eles acreditavam que existe um Deus
que sempre está disposto a nos curar, a derramar sobre a nossa vida a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Não permita que essas marcas e essa ferida causada por alguém impeça você de caminhar com Deus, de prosseguir com o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem te fortalecido até aqui. Deus tem te dado força até aqui. Eu quero dizer para você, você só está de pé, você só conseguiu superar essa marca profunda, essa ferida que ainda está aí aberta, porque Deus tem consolado o seu coração, porque Deus tem fortalecido as suas mãos, porque Ele tem conduzido a sua história, porque Ele tem direcionado a sua trajetória. Ainda que todos olhem para você e não consigam ver na sua vida Deus, mas eu quero dizer para você, Ele é quem é o seu guia, Ele quem está conduzindo a sua história. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã, você só chegou aqui por causa dEle. É Ele, é o Espírito Santo, é Ele quem nos direciona. Tem um louvor que diz que não existe amigo fiel mais do que Ele, companheiro que veio do céu, só mesmo Ele, com gemidos intercede ao nosso favor. Olha que coisa maravilhosa, com carinho e cuidado, Ele é o Consolador. E eu gosto muito do refrão dessa letra, que ele diz o seguinte: quando a lágrima rola no rosto, Ele está presente, Ele arranca do peito desgosto e os olhos faz brilhar. Faz o pobre necessitado se levantar do chão, ao perdido e condenado traz a salvação. Sabe quem é esse? Esse é o seu ajudador. Esse é o Elos. Esse é o igual. Esse é o Paracleto. Esse é o conselheiro. Ele é um amigo fiel, que nunca te abandonou. E apesar de você se sentir sozinho em alguns momentos, apesar de você achar que está só, apesar de você achar que as coisas não estão indo como você acha que deveria ir, eu quero dizer para você, Ele está conduzindo a sua vida, meu irmão. Ele está conduzindo a sua vida, minha irmã. Fica tranquilo. É Ele quem vai tampar todas as feridas do seu coração. Fica tranquilo, fica tranquila, não se preocupe, Ele é o mesmo, Ele não mudou, ainda que não sejamos fiéis, diz a Bíblia, todavia Ele permanece fiel. Então, como resolvemos então o problema desse mal chamado pecado que abre feridas terríveis na nossa alma? Continuando acreditando que Deus é quem consola. A Bíblia diz que perto da meia-noite houve um terremoto na prisão. E aí as prisões se abriram, o carcereiro ficou desesperado. Aquele que tinha agredido Paulo ficou desesperado. Aquele que feriu Paulo ficou desesperado. Aquele que estava aprisionando Paulo ficou desesperado, porque ele disse: agora fugiram os prisioneiros e eu vou ser morto. E sabe o que ele pensou? Vou tirar a minha vida. Olha que coisa interessante. Percebe o que o pecado faz na vida da pessoa? Não prejudica só aquele a quem foi prejudicado, mas aquele que pecou também sente essa vontade de morrer. Dependendo da agressão que a pessoa faz contra outra, dependendo da traição, dependendo da situação, da difamação, da calúnia, dependendo da violência contra o outro, quem o cometeu sofre também. Sofre. Porque pior do que testemunhas para nos apontar o nosso pecado, pior do que testemunha para dizer foi ele, foi ela, é a nossa consciência. A nossa consciência, ela sempre vai dizer que nós erramos. A nossa consciência sempre vai dizer para nós: ó, foi você que abriu aquela ferida nela. Foi você que agrediu ela, foi você que machucou ele, foi você que fez isso e aquilo com ela. Então a nossa consciência não nos deixa em paz.
E esse momento, a consciência do carcereiro não deixou ele em paz, porque ele sabia que ele tinha pecado contra aqueles homens, abrindo feridas, e que não era uma mancha que podia ser tirada somente tirando eles daquele lugar, não. E ele pegou a espada e disse: vou me matar. Quando ele vai se matar, Paulo grita e disse: ei, não faça isso não. Olha que coisa linda, soldado ferido pode curar feridas. Paulo estava sangrando, dilacerado, mas ele olha para o carcereiro e diz: não faça isso, estamos aqui, estamos bem, apesar de você achar que nós estamos na lama, que nós estamos falidos, que nós estamos mortos, nós estamos bem, e Deus está conosco. Aleluia. E sabe o que acontece naquela hora? O coração daquele homem foi tomado por uma coisa tão tremenda, visitado pelo Espírito Santo, que de lá ele grita: o que eu preciso para receber essa salvação? E Paulo gritou lá dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Paulo disse: olha, mesmo ferido, mesmo sangrando, eu quero dizer para você, você e a sua casa pode ser salva, você e a sua família pode ter essa ferida curada. Talvez você está aí nos aprisionando, você está aí achando que está fazendo algo de ruim para nós, porque alguém feriu o seu coração. E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas boas, com um coração bom, elas estão praticando maldade. Sabe por quê? Porque a ferida que foi causada no coração delas está aberta, e elas não permitem que o Espírito Santo ministre a ponto delas serem pessoas que curam. Ao contrário, muitos estão usando a sua ferida para ferir pessoas. E nós temos duas opções: ser ferido e continuar ferindo, ser traído e continuar traindo, ser machucado e continuar machucando, ser humilhado e continuar humilhando, ser caluniado e continuar caluniando. Ou a gente pode pegar tudo isso e usar para curar pessoas, e usar para ir de encontro ao outro e dizer: olha, Deus vai visitar você. Essa ferida está dentro da minha alma também. Eu já fui vítima de uma calúnia, eu já fui vítima de uma traição, eu já fui vítima de um adultério, eu já fui vítima de uma agressão, mas o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Paulo nos ensina que soldados feridos podem curar feridas. Como é que a gente faz isso? Permitindo que o Espírito Santo ministre em nossos corações. Então, minha irmã, meu irmão que me ouve aqui, essa é uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, porque essa palavra, você não sabe o quanto ela foi ministrada no meu coração e o quanto ela está sendo ministrada enquanto estou falando com vocês. Soldado ferido pode curar feridas. Diz a Bíblia lá em Atos 16, que perto da meia-noite ali, sabe o que aconteceu? Um milagre! Olha, o carcereiro estava lavando as feridas de Paulo. Oh, glória! O agressor, sim, aquele que foi motivo daquela ferida exposta, agora Deus usou ele para lavar as feridas de Paulo, para limpar as feridas de Paulo. Você recebe essa palavra profética? Meu irmão e minha irmã, é isso que Deus faz, é isso que Deus faz, porque Ele não é somente o Deus da graça, mas Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da provisão, e Ele é o Deus da cura. O seu agressor, ele pode se tornar alguém como instrumento de Deus para limpar as feridas, para te ajudar a colocar em ordem todas essas mágoas e essas marcas. Por isso temos que ter esse coração diante de Deus. Miserável homem que eu sou, disse Paulo,
quem me livrará da morte desse corpo? Sabe por quê? Porque não há nada de bom em nós. Do que o homem se queixa? O homem se queixa dos próprios pecados. Porque muitas das vezes a gente acha ruim toda agressão, todo o pecado que foi feito contra nós. Mas às vezes a gente não para pensar no pecado que cometemos contra o outro. A agressão psicológica, a agressão verbal, a agressão omissa, né? Porque tem o pecado da omissão, quando a gente deixa de falar, quando a gente deixa de responder, quando a gente deixa de se posicionar. Isso é omissão. Então, que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração. Que Deus possa visitar a minha e a sua vida nessa noite com esta palavra. Lembre-se disso, não se esqueça disso. O pecado é muito mais do que uma mancha. O pecado é uma ferida. Porque a mancha, você passa uma água e está tudo resolvido, você lava. Mas uma ferida não é fácil de cicatrizar. Por isso, eu quero me dirigir a você aí que me ouve, você irmã, você irmão. Tenha paciência com o seu cônjuge. Tenha paciência com o seu esposo, com a sua esposa. Se foi você quem a traiu, quem o traiu, quem a machucou, quem o machucou, quem o agrediu, quem a agrediu, se foi você quem o frustrou, a frustrou, o decepcionou, não importa. Ajude em oração, para que o Senhor Deus possa consolar e visitar e curar, para que somente assim o perdão possa ser uma realidade. Então, que a gente possa ter essa consciência. Quando pessoas dizem, pastor, já fazem tanto tempo que isso aconteceu, a pessoa não esquece nunca. Isso foi há 5 anos atrás, isso foi há 3 anos atrás, isso foi há 2 anos atrás, isso foi há 10 anos atrás. E a pessoa ainda fica remoendo. Não, mas não é que a pessoa quer remoer, é porque não é uma mancha que você remove com um balde cheio de desculpas e um balde cheio de perdão, não. É uma ferida que leva tempo para ser curado, que leva tempo para cicatrizar. Então entenda isso. E que o Senhor Deus possa te visitar, te fortalecendo. Você, meu irmão, minha irmã, que está sendo alvo, que foi alvo e que é alvo de algum pecado, que tem causado feridas no seu coração e que tem muitas das vezes tirando de você, que tem muitas das vezes tirado de você a vontade de viver, inclusive. Porque morrer não é só perder a vida, mas morrer também é perder a vontade de viver. Como disse Paulo, tem nome de quem está morto, mas tem nome de quem está vivo, quer dizer, mas está morto. E a ordem foi: levanta do meio dos mortos, desperta e Cristo te esclarecerá. Então que esta palavra possa ficar tatuada no seu coração. Amém? Que esse dia de hoje possa ser um momento de cura para a sua vida. Soldado ferido pode curar feridas. Então você tem a opção. Foi machucado, foi machucada? Você pode machucar pessoas, ou você pode optar em pegar essas feridas e curar pessoas. Você foi frustrada, traída, decepcionado, decepcionada? Você pode optar em continuar traindo, decepcionando, ou você pode pegar essas feridas e curar pessoas. Quero te dizer uma coisa: Deus vai colocar do seu lado pessoas que estão enfrentando talvez as mesmas feridas, ou quem sabe piores do que a sua. E Ele vai colocar pessoas do seu lado para que você possa ser um soldado que cura, com a capacidade de curar. 2 Coríntios 3.
Bendito seja 1 e 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação, porque é Ele quem nos consola quando estamos enfrentando as nossas doenças, para que com a mesma consolação que recebemos possamos consolar. Pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus aplique esta palavra no seu coração, e eu quero orar por você. Se você permitir, eu gostaria de orar por você, pedindo para que Deus possa te visitar aí aonde quer que você esteja, com graça, com consolação, com misericórdia, para que essa ferida, que talvez ainda está exposta e que você está de toda forma, já procurou todos os meios, terapeuta, pastores e todo tipo de aconselhamento para tentar curar e não consegue. Então eu quero te dizer uma coisa: você não vai conseguir remover essa mancha, porque não é uma mancha, é uma ferida. E só Jesus Cristo, só o Espírito Santo pode curar ela. Amém? Pai, graças te dou e te louvo em nome de Jesus. Aí está esse homem, essa mulher que até aqui, Senhor, me ouviu. Pai amado, que o Senhor possa aplicar esta palavra, Senhor, no coração dela, no coração dele. Ó Deus, só o Senhor e mais ninguém sabe, Senhor, quantas dores essa ferida no coração dela, no coração dele, Senhor, tem causado. Só o Senhor sabe, Deus, o quanto ela e ele têm chorado, o quanto, Senhor, essa ferida tem causado, Senhor, Pai amado, frustração e decepção. Quantas e quantas vezes, ó Senhor, falta de ânimo, vontade de morrer, vontade de largar tudo, vontade de abandonar tudo, Senhor, porque essa ferida está lá, Senhor, aberta, sangrando, Senhor, e não tem nada que seja feito, que isso seja curado. Mas em nome de Jesus, ó Pai, visita aí, toca nele, toca nela, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é o Deus da cura, o Deus da restauração, o Deus da providência, da provisão. E eu creio, Senhor, eu creio que basta uma palavra, uma só palavra que o Senhor ordenar, uma só palavra que o Senhor liberar sobre a vida dela, Senhor. Deus, essa ferida vai ser curada. Deus, em nome de Jesus, Senhor, ela vai poder experimentar essa alegria plena, essa alegria que só o Teu Espírito Santo pode dar. Ela vai experimentar, ele vai experimentar, Senhor, essa oportunidade de ser livre, Senhor, desse pecado que causou uma ferida e está aí sangrando na vida dela, na vida dele. Então, em nome de Jesus, Pai, uma só palavra, Senhor, eu te peço, vai lá e cura ela e cura ele, e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. O Senhor é um Deus tremendo, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, faça isso. Não porque merecemos, não porque ela merece, porque ele merece, porque eu mereço, não, Deus. Mas nos visita por amor ao Teu nome, pela Tua graça misericordiosa, pela Tua bondade que é infinita, em nome de Jesus, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Faça isso, Senhor, visita-nos trazendo cura, para que então somente, Senhor, a gente possa então experimentar de uma forma plena o perdão e a cura, e viver uma vida plena no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, que Deus aplique esta palavra no seu coração, em nome de Jesus, e que após finalizar essa live, você possa compartilhe essa live aí, tanto aqui pelo Face, quanto lá no YouTube. Compartilhe aí com seus amigos, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esta palavra, ela vai chegar na hora certa para o seu amigo, vai chegar na hora certa para a sua amiga, com certeza. Eu tenho certeza que tanto ele quanto ela tem enfrentado esses momentos de
agressão, esse pecado terrível que tem causado feridas. Então, faça isso, tá bom? Que Deus em Cristo, Jesus abençoe. Mais uma vez, para os que não me conhecem, eu sou o pastor Nelson Piloto, sou da Igreja Batista Semeando Vidas, aqui do Batistini, Rua das Flores, São Bernardo do Campo. E para nós é uma honra, você que ainda não nos conhece e tem vontade de visitar o nosso trabalho, venha. Tenho certeza que a graça de Deus vai te abraçar. Somos uma igreja que estamos aqui prontos para te receber. Domingo é culto de ceia. Então venha ceiar conosco em nome de Jesus. Sábado nós temos aí a nossa inauguração do curso de Bombeiro Mirim. Conseguimos aí com a parceria com o Projeto Bombeiro Mirim trazer esse projeto totalmente gratuito aqui para a nossa comunidade. 80 pessoas já se inscreveram, já se matricularam. Falta você, não esquece de matricular o seu filho. Pastor, eu queria muito, mas eu não sei como. Lá na nossa página da igreja, ou até na minha página mesmo, tem o link da inscrição, tá bom? Ou me chama no zap, passarei para você o link e o nome do Senhor vai ser glorificado. Cada um dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estiveram até agora comigo, muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Tenha aí um final de semana abençoado, um feriado de Páscoa abençoado. E não se esqueça, hein? Coma bastante chocolate, mas lembre-se que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual que foi morto, imolado, sacrificado no meu e no seu lugar. Naquela cruz, Ele verteu seu sangue para nos dar vida e vida com abundância. Então, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe os seus planos, Deus abençoe a sua empresa, Deus abençoe as obras das suas mãos, em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.